Então, umas observações, né? Bom, primeiro eu falei na primeira aula que o livro era o volume 3 do Spivak, que não faz o menor sentido, né? Esse é o primeiro volume é o que vamos usar no curso, né? O volume 3 no curso semestre passado, eu fiquei travado no semestre passado. Então, essa aqui é a página do curso, né? Na minha homepage. Aqui tem um diretório exercícios onde já tem a primeira lista para vocês fazerem, tá? E lembrem, né? Façam todos os exercícios, né? Tanto os livros do Spivak e o livro do Tu também, né? Dos capítulos que a gente está vendo, né? Tem um arquivo vídeos, que isso aqui não é nada mais do que um link para a página de vídeos do curso. Então, não é só para facilitar vocês não terem que ficar procurando onde é que estão as aulas online, né? E, bom, aqui está, como eu tinha falado, o arquivo das notas de aula, né? O importante é que para vocês baixarem sempre a última versão, porque eu vou corrigindo, fazendo pequenas correções ou acrescentando alguma coisinha. Então, se assegurem de ter sempre a última versão do arquivo, né? Muito bem, então o que nós vimos nas aulas passadas, né? Nós vimos que é uma variedade diferenciável. Então vimos que é um espaço topológico com uma topologia decente, né? Hausdorff com base numerável e com uma estrutura diferenciável, um atlas maximal, né? Isso que quer dizer que se aqui temos nossa variedade, em qualquer ponto existe uma abertinho U e uma função x para um aberto de Rn, né? Umas cartas compatíveis, né? Isso quer dizer que se temos duas cartas com interseção não vazia, subir pela inversa de uma e descer pela outra dá uma função diferenciável entre abertos de Rn. Vimos que isso permite a gente definir o conceito de função diferenciável entre variedades, né? Aqui temos P, aqui temos f de P, né? Aqui temos uma carta Y que também vai parar num aberto de Rm. Essa aqui é uma variedade diferencial de dimensão n, essa aqui é uma variedade de dimensão m, né? E a gente diz que f, uma função contínua, é diferenciável em P se subir pela inversa de x, ir por f e descer por y dá uma função diferenciável entre abertos de Rn. Isso faz sentido porque a função f é contínua, então as restrições onde isso faça sentido acabam estando definidas entre abertos de Rn. Sim? Então, nós vimos isso, né? Também vimos maneiras ainda muito precárias para construir variedades, tendo variedades. Uma delas era pegando quocientes, né? Mas não ficou muito claro como fazer isso em geral. Hoje vamos ver como fazer isso com um pouco mais de generalidade. Em particular, vai conter os casos que vimos na aula passada, né? Também vimos o que é um grupo de Lie, né? É uma variedade que é um grupo
e as operações de grupo são funções diferenciáveis. Isso é um grupo de Lie. Vimos exemplos de grupos de Lie, por exemplo, né, além dos que vimos, o círculo, né, os complexos unitários. São os complexos vistos como os X em C, norma de X em 1, né, com a multiplicação, né, isso é um grupo de Lie. Menos trivial é a esfera de dimensão 3, também um grupo de Lie. Né? Isso porque, por um motivo muito parecido, né? São os elementos nos quaternions, tal que a norma de X é 1. Isso é um grupo de Lie com a multiplicação dos quaternions. Né? Multiplicação preserva as unidades dos quaternions. Então, isso também é um grupo de Lie. Nós já mostramos que a esfera é uma variedade diferenciável. O que a priori não é óbvio é que a multiplicação definida aqui, em S3, seja diferenciável. O que é óbvio é que a multiplicação aqui é diferenciável, porque isso aqui é R4 e a multiplicação são funções polinomiais nas coordenadas. Né? Então, isso aqui está dentro de H. Né? É uma hipersuperfície em H. Ainda podemos fazer isso à mão, como nós fizemos, pegando coordenadas e ver que é diferenciável, mas vamos ver métodos mais simples de provar que isso essas operações de grupo são diferenciáveis. Então, por isso que não quero ainda fazer a conta. Muito bem. Então, também, como falei, né, vimos quocientes. Né? E como caso particular de quocientes, estão as ações de grupos discretos. Né? Então, definição. Um grupo G age em uma variedade, em M, uma variedade diferenciável, se temos uma aplicação de G vezes M em M, que leva GP em GP, de forma tal que é bem comportada, ou seja, é associativa, né? Ou seja, G de H de P é GH de P, onde esta é a operação do grupo e este pontinho se refere a esta função. A gente está interessado em ações diferenciáveis, então lembrem, cada vez que eu coloco uma zeta, está se referindo a uma função diferenciável. Em particular, isto tem que ser diferenciável, ou seja, isso é um grupo de Lie. Tem que ser diferenciável. Temos que poder falar de diferenciabilidade. Então, observem que, bom, e o que a gente quer também é que de P, né, o elemento neutro de G, vai parar na identidade, né? Ou seja, não age em M, né? Age como identidade. Como essas, então, observem que, por definição, né, G menos 1 de G de H P P para todo P, ou seja, isso implica que temos funções phi para cada G. Em G temos
phi G uma aplicação de M em M, que por causa disto é um diffeomorfismo. Isso que está aqui diz que phi G composto com phi G inverso é a mesma coisa que phi G inverso, que phi do elemento neutro, que é a identidade. Né? Ou seja, todas essas são funções diferenciáveis, né? Estas são diferenciáveis porque o que estamos fazendo simplesmente é fixar um ponto nesse produto de variedades. Nós vimos que fixando uma variável tem que ser uma função diferenciável por causa da estrutura produto que temos aqui. Né? Então estamos fixando o elemento G e considerando estas aplicações que nada mais, eu esqueci de botar o que são. Isto é P. Certo? Então estamos simplesmente fixando uma das variáveis. Né? Então, portanto, estas são diferenciáveis e isso que está aqui diz que são diffeomorfismos. De alguma maneira, o que podemos pensar, de fato, é que a função que leva a G em phi G, por causa disto, né, por causa desta propriedade, é um homomorfismo de grupos. Então, leva um elemento de G nos diffeomorfismos de M, que é um grupo, os dois são grupos, e isso aqui é um homomorfismo de grupos. Mas não precisa ser injetivo. Né? Mas é bom pensar de alguma maneira que o que simplesmente estamos fazendo quando pegamos uma ação é pegando um subgrupo dos diffeomorfismos da variedade, que é a imagem por G desta aplicação. De novo, não precisa ser injetiva, mas sempre pode dividir pelo núcleo de uma ação, então, de um homomorfismo. Então, não se perde generalidade. Em geral, a gente pega como grupo G grupos bonitos. Esse grupo é horroroso, né? É um grupo de dimensão infinita. Isso aqui é muito grande. Então, definição. Dizemos que G... e a gente vai escrever, em geral, G age em M. Isso é uma notação para dizer que o grupo G está agindo em M. Então, se temos um grupo G agindo em M, a ação é propriamente descontínua se para todo P em M existe e para todo P em M existe um aberto U de M contendo P de forma tal que G de U interseção H de U é vazio para todo G diferente de H em G. Sim? Ou seja, temos... Né? Qual é a situação? Temos aqui M e aqui pegamos um ponto P. Então agora podemos pegar a órbita do ponto. O que é isso? O conjunto que a gente denota por GP. Ou seja, o conjunto dos GP tal que G está em G.
Isso se chama a órbita de P. Né? Então, isso em geral depende do grupo. Isso pode ser um conjunto contínuo, pode ser um conjunto feio. Né? Mas, o que isso diz é que esse troço é discreto. Né? Ou seja, existe uma vizinhança tal que dois elementos do grupo levam essa vizinhança para lugares diferentes que não se intersectam. Então aqui vai estar G de P, aqui vai estar H de P e esses abertinhos não se intersectam. Muitas vezes vocês vão ver aqui pedindo U em vez de H de U. E para todo G é diferente da identidade aqui. Ou seja, G igual a identidade. Isso tem um problema, que é que o quociente pode não ser Hausdorff. Para garantir que Hausdorff precisam dessa propriedade. Então, proposição, ou na verdade, exercício, né? Então, agora temos o espaço quociente. Ou seja, a gente sempre pode fazer, não só para ações propriamente descontínuas, em geral, né? Aqui, a gente pode fazer o quociente M dividido G, que é o conjunto das classes, né? Das órbitas. Ou seja, a gente diz que né? o conjunto das órbitas. Isto é a relação de equivalência a gente diz que P é equivalente a Q se existe um G em G, tal que Q é G de P. Isso é uma relação de equivalência. E o espaço quociente. Em geral, para ações arbitrárias, este espaço quociente é feio, né? Não tem estrutura de variedade. Mas quando a ação é própria e descontínua, sim. Né? Então, exercício. Se M é uma variedade diferenciável e G está agindo em M própria e descontinuamente, então o quociente M sobre G é uma, ou existe, né? Existe uma única estrutura diferenciável. Vejam, para eu provar que o quociente é uma variedade, estou dizendo que existe uma estrutura diferenciável nela. O que não quer dizer muito, porque, como vimos, basta ter uma bijeção para colocar estruturas diferenciáveis malucas. Mas existe uma estrutura diferenciável, uma única estrutura diferenciável, de tal forma que a projeção é um diffeomorfismo local. Nós fizemos este exercício para o caso do toro. Um exemplo disso é G, pegar como MRN e pegar como GZN, que é um grupo com a soma, né? E G age em RN como a soma, né? Ou seja, a gente define G num X simplesmente como X mais G para um G aqui. Certo? Isso aqui traslada, se G não é a identidade, observem que isso pelo menos traslada em uma unidade os pontos.
né? Então basta pegar como abertinho qualquer aberto que tenha raio menor que um meio, uma bolinha de raio menor que um meio, que foi exatamente o que a gente pegou, né? E aí serve como U. Né? Serve como U. Muito bem. Sim? Então o exercício é muito simples. Obviamente tem que usar a propriedade esta para colocar a estrutura diferencial, né? E usar esta propriedade. Usar as hipóteses. Então, o toro segue imediatamente disto, né? TN. RPN também. Porque a gente vê isto como esse N dividido mais menos a identidade, né? Isso aqui é um grupo, né? Um grupo de difiomorfismos da esfera, né? E estamos dividindo pela ação desse grupo, que é a função antipodal, né? Exatamente, né? Cai neste caso, né? Muito bem. Então essa é uma maneira um pouco mais geral de construir esse tipo de quocientes, né? Muito bem. Muito bem, então nós temos esta situação aqui, né? Nós temos variedades e funções diferenciáveis entre variedades. Por que a gente trabalha com funções diferenciáveis? E o motivo é porque as únicas funções que a gente realmente entende bem são as funções lineares. Até as funções polinomiais podem ser muito complicadas de entender certas coisas sobre elas, como por exemplo, órbitas de pontos, né? Quando a gente itera a funções várias vezes, por exemplo. A dinâmica das funções quadráticas pode ser bem complexa. E tem muitos trabalhos sobre isso, por exemplo. Então a vantagem das funções diferenciáveis é que a gente pode aproximar por funções lineares. E as funções lineares sim que a gente entende bem, né? Ou razoavelmente bem. Mas para falar de uma função linear, a gente precisa de falar de espaços vetoriais. Claro. Aqui temos espaços vetoriais, mas estão aqui embaixo, né? E dependem das cartas. Esses não são bons espaços vetoriais. Mas vejam o seguinte. Peguem um aberto de Rn, um ponto P aqui, e peguem o conjunto das funções diferenciáveis de U em R. Isso aqui é o conjunto das H de U em R. Estão fazendo o cálculo aí. Bom, o que vocês sabem fazer e calcular as derivadas parciais de H em P, ou mais geralmente vocês sabem calcular a diferencial de H em P. Isto vocês sabem que é uma aplicação que vai de Rn, né, em R. É uma função linear, né? Muito bem. Mas, de alguma maneira, vocês podem simplesmente inverter esta notação, né? Então, para um vetor V aqui, eu tenho este número, né?
Mas vocês podem inverter. Vocês, na verdade, podem considerar que V está agindo nas funções diferenciáveis. Sim? Eu defino V em H como isso. Sim? Claro que depende do ponto P. Ou seja, na verdade, estou pegando este V, mas estou lembrando do ponto P, que estou em cima do ponto P. Então, qual é a propriedade que tem essa função? Que é uma derivação. Ou seja, como é que isto age nos produtos? Quem é V de F vezes G? Se eu tenho duas funções definidas em U, eu posso multiplicar as funções. Bom, isso aqui, vocês sabem, isso aqui... Bom, por definição, isso é diferencial do produto. Mas aí a gente usa a regra da diferencial de um produto. Isto nada mais é do que F de P diferencial de G em V mais G de P diferencial de F em V. Bom, mas agora usem de novo esta notação. O que ficou? Ficou que V de F G é F de P V de G mais G de P V de F. Sim? Então, lembrando que estamos no ponto P, cada vetor de Rn agora é um operador sobre as funções diferenciáveis. É um operador linear, né? Porque se eu pego aqui H1 mais H2, a diferencial da soma é a soma das diferenciais e, portanto, este operador é um operador linear. Certo? Ou seja, eu estou pensando agora... Então, o que estou pensando? Estou pensando, fixando... Então, fixando P em U, né? Estou pensando agora Rn como para cada vetor de Rn eu obtenho uma função linear que se calcula sobre F de U. Né? Ou seja, eu tenho agora um V que vai de F de U a R linear. Isso aqui é um espaço vetorial. Né? E satisfaz isto. E satisfaz as funcionais lineares que satisfazem isso se chamam derivações. Em P. Sim? Agora, a primeira observação é que o que acontece se em vez de pegar H, eu pego H restrita a uma versão menor contendo P? Não acontece nada, porque a diferencial vai ser a mesma. Né? Então, na verdade, não preciso pegar essas funções. Posso pegar essas funções definidas em abertos arbitrariamente pequenos ao redor de P. Né? Ou seja, na verdade, eu posso dividir por uma relação de equivalência, né? Onde a gente diz que H é equivalente a H1 é equivalente a H2 se existe um V contendo P
tal que, e contido nos dois domínios de definição, tal que H restrito a B é igual a H1 restrito a B e H2 restrito a B. Isso depende disso, né? Claro que isso depende de P, esta relação de equivalência depende de P, e por isso que a gente coloca um pezinho aqui. Certo? Agora, então, isso se chamam os germes de funções diferenciáveis em P. Vocês não pensem nisto como uma classe de equivalência, não. Pensem como funções definidas num abertinho tão pequeno quanto vocês queiram ao redor de P. ¿Sí? De alguma maneira, podem pensar assim, se quiserem. Mas a gente faz isto por um motivo sutil, que este espaço para dois pontos em U seria o mesmo. Mas quando vocês dividem pela relação de equivalência de P, estes espaços são todos disjuntos. Em particular, por exemplo, a função identicamente nula sobre Rn estaria em todos eles, mas uma vez que a gente faz isto, não está mais em todos eles. Certo? Então, esses espaços são os germes, né, de funções diferenciáveis em P. Sim? E são todos disjuntos. Então, claro que isto, como eu falei, né? Isto não depende de H, do representante que vocês pegam. Isso depende da classe só. Ou seja, só depende do comportamento num abertinho tão pequeno quanto vocês queiram ao redor de P. E, portanto, isto, na verdade, é um funcional linear sobre os germes das funções. De novo, não se confunda com esta relação de equivalência, né? Isto aqui é só um detalhe técnico irrelevante, né? O importante é que age sobre as funções, né, definidas numa vizinhança de P. Bom, então, o conjunto das funções lineares de um espaço vetorial para R é o espaço dual do espaço vetorial, né? Então, eu posso colocar aqui simplesmente isto, né? Sim? O conjunto dessas funções se chama derivações em P. O bacana é que o conjunto das derivações, agora vocês se esqueçam de onde veio, né? A gente pegou um vetor em Rn e fez isto para motivar essa definição. Mas esquecem de onde veio. Sim? Agora eu pego este conjunto. Sim? Ou seja, tiramos isto e pegamos este conjunto. As derivações em P. Sim? E isso que está aqui é um espaço vetorial, né? O conjunto, observem que esta equação é uma equação linear. Ou seja, se eu tenho dois elementos desse espaço satisfazendo isto, a soma também satisfaz e a multiplicação por escalares também satisfaz. O V aparece linear, aqui, aqui e aqui. Então isso aí é um espaço vetorial. Sim? Então é um espaço vetorial. Isso que vocês fizeram em cálculo. A gente simplesmente está trocando os nomes
e vendo as coisas diferentes. Mas é cálculo, não saímos de N. ¿Sí? O bacana disto é que agora, quando vocês olham para isto, N sumiu. Ou seja, exatamente a mesma definição vale para variedades. Né? Então, definição, dado P em M, a gente define TPM como esse troço. Os V nos germes de funções em M, tal que V de FG é igual a F de P V de G mais G de P V de F para todo G, F e G, uma função diferenciável definida numa vizinhança de P. ¿Sí? Observen que uma vez que a gente divide por uma relação de equivalência, o U some, né? Não existe mais U. Sim? Exatamente pelo mesmo motivo, um espaço vetorial. Aqui, claro, né? Aqui estamos pegando agora, o que é isso? Né? Isso aqui é o conjunto de funções definidas em alguma vizinhança de P, diferenciáveis, né? E identificadas quando duas delas coincidem numa vizinhancinha menor de P. Então, vamos escrever, né? Então, só para deixar escrito, mais para fixar a notação. Isso aqui, então, é o conjunto das funções f de um aberto onde U é um aberto de M e P está em U, dividido pela relação de equivalência que é. Duas são iguais se existe um outro abertinho menor onde elas coincidem contendo P. Sim? A gente vai usar essa notação durante todo o curso. Então, a primeira observação é que esses espaços são todos disjuntos. O que não é realmente óbvio, porque vocês poderiam pensar, bom, a função identicamente nula está em todos eles. Como que não tem interseção? Mas observem que a função nula como elemento daqui, esses espaços são todos disjuntos. Estes espaços aqui são todos disjuntos. Portanto, os duais são todos disjuntos. Então, é um espaço vetorial chamado o espaço tangente de M em P. Esse vai ser o domínio das nossas diferenciais, o que não é surpresa por causa desta igualdade. A diferencial está agindo, está sendo calculada num elemento no espaço tangente. Então, a primeira coisa que temos que fazer é entender esse espaço vetorial, né? Bom, o que quer dizer entender um espaço vetorial? Calcula a dimensão. É o único invariante de um espaço vetorial, a dimensão. Dois espaços da mesma dimensão são sempre isomorfos. Então,
Então temos que calcular a dimensão. Então, a primeira observação é a seguinte, né? Então, observação. Quem é que mora aqui? As derivadas parciais. ¿Sí? As derivadas parciais são funções desse tipo. Então, agora vamos trabalhar em Rn, né? Ou seja, voltamos aqui. Então, como vê, né, podemos pegar as derivadas parciais. Esqueçam disto e olhem para isso, simplesmente. Né? Ou seja, agora estamos olhando para este conjunto para Rn. Né? Então, se em Rn a gente coloca coordenadas UN, por exemplo, pegamos a base canônica e pegamos as coordenadas de um vetor, chamamos de UN e UN. Né? Então, e pegamos P em Rn, temos que a derivada em relação a UI em P, isto é uma derivação. E sim, porque isso se calcula em qualquer função diferenciável numa vizinhança de P, podemos derivar e pegar a derivada parcial dessa função, e é claro que satisfaz isto, porque eu peguei isto a partir disto, então tem que ser. Né? Isso aqui nasceu com as derivadas parciais. Né? Então, isto claro que satisfaz. É simplesmente a regra do produto, né? A derivada do produto. Mas em Rn, nós temos N funções especiais agora, que são as funções UI. Ou seja, pegar um vetor e olhar a iésima coordenada nessa base. ¿Sí? Isso é uma função definida em Rn. E quem é, então, esta calculada na função uj? Bom, é delta e j. Né? Claro. Né? Isso diz que todos estes são independentes. Certo? Porque se eu tenho que uma soma de AI, UI em P é zero, então em particular tem que ser zero. O que quer dizer que é zero? É zero aqui. Ou seja, que quando eu calculo em qualquer função diferenciável me dá o zero. Isso é o zero daqui. O zero deste espaço é o elemento que quando eu calculo em todas as funções me dá zero. Isso é o zero desse espaço. Então, o que eu sei é que para qualquer função f que eu coloque aqui, isso vai dar zero. Em particular, para su j. Né? Mas isto só sobrevive o AJ daqui, né? ¿Sí? Ou seja, em outras palavras, se este vetor é zero, basta calcular em UJ para mostrar que todos os coeficientes são zero. Ou seja, são independentes. Né? Então, são independentes, mas são uma base também. Por quê? Bom, primeiro observem o seguinte, né? Observação, se f é constante, então v de f é zero. Isso simplesmente porque v é linear, ou f sai para fora porque é uma constante. Né? E f de 1 é a mesma coisa, v de 1 é a mesma coisa que v de 1 vezes 1, que é 1v de 1 mais 1v de 1, ou seja, 2v de 1. Ou seja, é zero. Né? Isso implica v de 1 é zero e, por linearidade, v de f é zero. ¿Sí? V das constantes, das funções constantes. Sim, as derivadas parciais das funções constantes são nulas. Né?
As derivadas arbitrárias de funções constantes são nulas. E agora, suponham então que eu tenho um vetor, né? Então seja V em TPM, tal que V de UI é zero para todo I. Eu afirmo que V é zero. Por quê? Bom, isso aqui fazemos um truque. O que quer dizer provar que V é zero? De novo, eu tenho que calcular V em todas as funções diferenciáveis, numa vizinhança de P. ¿Sí? Então, a primeira observação é muito simples, né? Vamos fazer aqui. Peguem uma função, peguem f, uma função diferenciável numa vertinho U de Rn, né? E peguem esta função, phi de t, f de p mais t x menos p. P está fixo. Então, fixo um x e define essa função phi de t. Então, observem que f de x menos f de p é phi de 1 menos phi de 0. Mas phi de 1 menos phi de 0 é a mesma coisa que a integral de filínea entre 0 e 1. Mas quem é filínea? Né? Filínea, isso aqui é a soma. Aqui coloquei x. Deixa eu colocar para conservar essa notação. U aqui. Isso é um U. Então, isto é a soma, é a integral da soma de UI menos PI. PI é a iésima coordenada de P nessa base, né? E aqui é a derivada parcial. ¿Sí? Mas isto não depende de T. Então eu posso tirar a integral e colocar aqui. E chamo estas de GI, de U. Então, isso mostra que qualquer função diferenciável se escreve como uma constante mais essa soma. Onde estas são algumas funções diferenciáveis que não interessam. Então, agora, calculem V de f. Quem é V de f? Com essa notação, então, quem é V de f? Bom, V é linear, então distribui as somas. Isso aqui é uma constante, acabamos de mostrar que as constantes vão parar a zero. Então, essa parte não incomoda e essa soma sai para fora. Ou seja, isso aqui é uma soma de V desse troço, né? UI menos PI, GI, de U. Com função de U. Né? Agora eu uso aqui uma derivação, né? Então, o que fica aqui? Né? Isso aqui é a soma de quê? De V destas funções, mas estas funções são UI menos uma constante. A constante não interessa, então fica V de UI, GI, em P, né? Mais UI menos PI em P, V de GI.
Más UI menos PI en P es 0, porque PI é a iésima coordenada de P. Então, isso aqui fica PI menos PI em P, que é 0. E V de UI é 0, por hipótese. Portanto, isso é 0. Então, o que mostramos? Mostramos que, para toda função diferenciável, V na função é 0. Isso quer dizer, isto é o elemento nulo do espaço dual das funções diferenciáveis, dos Chern. É a única maneira de ver que uma coisa aqui é 0. Por definição, você tem que calcular em todas as funções diferenciáveis e ver que dá 0. Não tem outra maneira. Sim? Bom, e já está, né? Porque agora peguem um V em TPM, Rn, e definam W, V menos a soma de V de UI derivada UI em P. Por causa disto, este W se anula em todas as UI. ¿Sí? E por causa disto, W é 0. Em outras palavras, V é igual a isso. O que mostra que é uma base. Espaço tangente é um espaço de dimensão n, que é a mesma dimensão do domínio. ¿Sí? Muito bem. Isso acontece aqui também. O que é o análogo? Em variedades. Uma variedade de dimensão m. Eu quero definir o análogo das derivadas parciais. Foi o que fizemos na aula passada. Rápido, né? O que fazemos? Pegamos um ponto de M, pegamos o conjunto das funções diferenciáveis numa vizinhança de P. E temos também o espaço tangente. Quem é o candidato? Peguem agora X de U em Rn, uma carta em P, e vamos definir essas derivadas parciais. Definimos derivada em relação a xi em P. Então, eu quero definir isto como um elemento daqui. De novo, o que é... Aqui está faltando. O que é um elemento daqui? Um elemento no dual das funções diferenciais. Então, para eu dizer para vocês quem é este troço, eu tenho que calcular isso em todas as funções diferenciáveis. Certo? Então, fazemos isso. Pegamos f, uma função diferenciável. Aqui, cuidado que não é a mesma coisa, né? Uma função diferenciável numa vizinhança de P. Né? Eu tenho que dizer para vocês quem é este. Então, vejam bem, né? O que temos, essa f cai aqui, como se aqui colocássemos R. Sim? Ou seja, não tem isto, cai diretamente para R. Então, se eu quero derivar, eu posso descer com x e derivar isto. Né? Em outras palavras, eu posso fazer x menos 1 composto com f. Agora, isto vai... Né? Vamos fazer um desenho. Então, aqui temos M, aqui temos P,
e pegamos uma vizinhança bem pequenininha, onde tem definida uma f, a E. Então estamos pegando uma carta aqui, x, que vai para Rn. Então agora temos esta função, x menos 1 composto com f. É uma função de Rn em R. Ou seja, está aqui para M aberto de Rn. E agora eu posso fazer isso mesmo. Posso calcular este vetor nela, né? Ou seja, isto é a derivada da iésima variável dessa função no ponto correspondente. O ponto que aqui P vai parar em x de P aqui. Então eu calculo isto em x de P. ¿Sí? Então, esta é a definição destes operadores. Observem que depende da carta, né? Se eu troco x por outra x', isso vai ser outra coisa. Sim. Não tem problema. E isso é a mesma coisa que aqui trocar de base. Eu posso, em vez de pegar a base canônica, pegar outra base. E vou ter outras coordenadas. ¿Sí? Não tem problema. ¿Sí? Ok? Muito bem. Então agora vamos ver que essas também são uma base. Uma maneira que podemos fazer isso é simplesmente descer e usar que aquelas são uma base para os derivadas em Rn. Mas não vamos fazer assim, vamos fazer de outra maneira. Então, por que a gente queria esse espaço vetorial? Para falar de diferencial. Sim? Então, vamos fazer isso. Então, definição. Então, dada uma função f de m em n, lembre, quando eu escrevo assim, estou falando de uma função diferenciável. Mas na verdade basta com que seja diferenciável em um ponto, no ponto P. Pegamos P em M. Então, a diferencial de f em P é a função linear. Vamos usar várias notações para isso, porque às vezes é conveniente uma ou outra. Basicamente vamos usar essas duas. Sim? Então, queremos que seja uma função linear. Então tem que estar definida entre espaços vetoriais. E os espaços vetoriais naturais aqui são, claro, os espaços tangentes. E definida assim. Como, mais uma vez, como é que
a gente faz? A gente tem que pegar um vetor daqui e ver para onde vai aqui. O que quer dizer onde vai aqui? Isto é um subconjunto do dual das funções diferenciais. Tenho que calcular o troço numa função diferenciável. Sim? Ou seja, se V está aqui, isto tem que ser alguém aqui. Ou seja, tem que ser aqui. Então, para dizer quem é este, eu tenho que calcular uma função diferenciável. Não tem outra maneira de eu falar para vocês quem é. Sim? Então, o que eu preciso é calcular numa função g. Sim? Está complicado, né? Um monte de coisas aí. Então, vamos ver de novo, vamos ver onde é que estamos, né? Estamos uma função de m em n que leva P em f de P. E aqui temos o espaço tangente a m em P e o espaço tangente a n em P. Então, eu pego um elemento daqui, V, e tenho que ir parar num elemento daqui. Para dizer quem é esse elemento, eu tenho que compor com funções de n em R. Sim? Mas o vetor está aqui. Como eu faço para calcular o vetor que está aqui numa função definida aqui? Usando f. Porque a composição agora é uma função diferenciável aqui e, portanto, posso calcular v. De novo. Né? Ou seja, aqui estamos pegando g, uma função diferenciável em f de P. Lembrem, isso aqui então G vai de um abertinho de N em R. E o abertinho tem que conter F de P. Sim? Isso é o que faz G. Então eu vou definir isso assim, vou definir isso como V de F composto com G. Então, isso faz perfeito sentido, né? Por quê? F é uma função contínua, em particular. A pré-imagem deste V é um aberto de M que contém P. Então, esta função está definida num abertinho que contém P e é diferenciável. Ou seja, esta função que está aqui é uma função aqui. Portanto, posso calcular V nela. Sim? Tá certo? É importante que vocês se convençam que tudo faz sentido aqui. Né? Vamos fazer de novo. Né? V está aqui. Este troço está aqui. Portanto, é um elemento no dual das funções diferenciáveis sobre n, que contém f de p, e, portanto, tenho que calcular uma g, uma função diferenciável em n, que contém p. Sim? Essa composição agora é uma função diferenciável sobre um aberto de m que contém p, e, portanto, posso derivar ela na direção de v. Calcular essa derivação em v. Sim? Então, isso que está aqui faz perfeito sentido. E é o que se chama a diferencial de f em p. Observem que é uma função linear. Se eu pego aqui v1 mais v2 e colocar v1 mais v2 aqui, que é distribuir a soma, essa aplicação é linear. Então, é linear. Né? É uma consequência dessa fórmula, que é linear.
¿Sí? Então, observação, a gente tem de graça a regra da cadeia. A regra da cadeia não é um teorema, uma proposição, nada. A regra da cadeia é uma consequência da definição. Observem. Temos aqui M, temos F aqui, aqui temos N, temos H aqui e aqui temos L. Três variedades diferenciáveis, duas funções diferenciáveis. Aqui temos P, aqui temos F de P, aqui temos H de F de P. Sim? As duas funções são diferenciais, em particular contínuas. Todo aquele truque de pegar pré-imagens abertas funciona. E quem é, então, em particular, já tínhamos visto, que a composta é diferenciável em P. Ou seja, eu posso fazer H composto com F. E isso que está aqui é uma função diferenciável de M em L. E quem é, então, a diferencial? No ponto P. Bom, eu tenho que pegar um vetor V aqui e dizer quem é. De novo, isso aqui é um elemento no espaço tangente de L, portanto, agem as funções diferenciáveis sobre L. Sim? Então, de novo, temos que pegar agora uma função G, onde G é uma função que vai daqui para R. Claro que agora eu posso compor, G composto com H composto com F é uma função que vai de M em R. E, portanto, posso calcular V nela. De fato, isso é exatamente o que manda esta fórmula. Eu preciso, isso que está aqui, por definição, é V de quem? De G composto com H composto com F. Sim? Mas a composição é associativa, Eu posso tirar isto e escrever assim. Sim? Observem, isto é a composição de esta com esta, ou seja, é uma função que vai de N em R. Sim? Então, isto, olhem o que está aqui, chamem isto de R. Isto é simplesmente a definição da diferencial da F, Ou seja, isso que está aqui é a diferencial da F em P, em V, calculada em que vetor, em que função? Na função G composto com H. Sim? Tudo que estou fazendo é usando esta igualdade, onde esta é G. Sim? Agora, chamem isto de W. E usem de novo isto, em vez de com V, com W. Ou seja, o que é isto? Isto é, vamos fazer a conta com o W. Isso é W de G composto com H. Olhem isto. Isto, então, é igual a H, a diferencial de H em F de P, de W calculada em G. Sim? Certo? Bom, mas W foi só um nome, que eu dei. Isso aqui é desculpa. Mas aqui é a composição de duas funções lineares. Isso é a mesma coisa que escrever assim.
Bom, mas olhem o que ficou. Isto é igual a isto para todo V e todo G. Portanto, sim. A regra da cadeia é uma consequência da definição imediata. Mas, o que acontece quando a gente pega a diferencial da identidade? Pega a identidade de uma variedade nela mesma, né? Pega f igual a identidade. Quem é a diferencial? Bom, olhem essa igualdade. Aqui tem que pegar como f a identidade. Portanto, fica v de g. Em outras palavras, a diferencial de identidade é a identidade como aplicação linear. Né? Mas a identidade, a diferencial da identidade em P é a identidade do espaço tangente. Sim? Certo? Agora, se vocês juntam isto com isto, diz que um difeomorfismo, a diferencial de um difeomorfismo é um isomorfismo. Então, isto implica, junto com isto, que se f de m em n é um difeomorfismo local, de fato, porque só interessa localmente a propriedade, né? E P está aqui, né? Então a diferencial em P é um isomorfismo. Por quê? Bom, porque a inversa é a diferencial da inversa. Isto mais isto diz que a inversa como aplicação linear desta é a mesma coisa que a inversa, a diferencial da inversa da f. Sim? Em particular, as cartas são difeomorfismos. Sim? Em particular, as cartas são difeomorfismos. O que implica que estas são uma base. Por quê? Bom, observem o que isso diz, né? Quem é? Então, eu afirmo, isso implica que, com aquela notação, né? Uma base de TPM. Porque estas, levadas pela inversa da carta, são justamente os campos coordenados em RN. Né? Não queria apagar aí. Observen, né? Então, o que estamos fazendo aqui? Estamos pegando
como vetor V, estamos pegando este. ¿Sí? Y estamos calculando este vetor en la función f compuesto con x menos 1. ¿Sí? Por definición, esto es a diferencial de x menos 1 en P calculado en esos campos, ¿no? ¿Sí? Eso que dice esto. Más ahí, eso que nós definimos como esto. ¿Sí? O sea, eso que está aquí o si vocês preferem, estas derivações pela derivada da carta vão parar nos campos tangentes da base que a gente pegou para Rn. ¿Sí? Como estes são uma base do espaço tangente Rn e as cartas são difeomorfismos de um aberto de M para Rm, então tem que levar uma base numa base. Então estas são uma base do espaço tangente. Esta é a definição de diferencial e a definição de diferencial. Quando vocês trabalham com diferencial, vocês trabalham assim. Quando vocês querem provar que um certo vetor é alguma coisa, muitas vezes o que precisam fazer é pegar qualquer função e ver quanto dá. Que é exatamente o que fizemos aqui e, em geral, funciona tudo normal. Então, uma observação. Nós pegamos, quando começou a aula, nós pegamos um vetor em Rn e simplesmente olhamos ele de uma outra maneira que nos permitiu ver ele como uma derivação em P. Mas o vetor estava no Rn, não tinha P. Como apareceu o P? Magicamente. Em outras palavras, para cada ponto da variedade, eu tenho um espaço tangente. Fixado o ponto, esse espaço tangente tem a mesma dimensão da variedade. Sim? Mas para cada ponto tem um espaço tangente diferente, que já vimos que são disjuntos. Sim? Mas aqui pegamos um vetor qualquer de Rn e transformamos numa derivação num P. Como amanheceu aí o P? E o que acontece é o seguinte. O espaço tangente, em particular Rn, é uma variedade diferenciável e, portanto, tem seu espaço tangente. Sim? O que acontece é que, se P está em Rn, o espaço tangente a P em Rn é canonicamente isomorfo a Rn. Aí vocês reclamam, dizem, mas já sabíamos isso, porque tem dimensão n. Todos os espaços vetoriais de dimensão n são isomorfos. Sim, mas é canonicamente isomorfo. Ou seja, existe um isomorfismo entre esses dois espaços que não depende de bases. É um isomorfismo natural. Essa é a diferença entre ser canonicamente isomorfo e isomorfo. Não depende, porque como é que vocês mostram que dois espaços vetoriais sobre o mesmo corpo da mesma dimensão finita são isomorfos? Pegando bases. Mas aí o isomorfismo vai depender da base. Aqui não depende da base.
E como é que é feito isso? Isso pode ser feito da seguinte maneira, né? Um caso particular uma maneira de ver isso é a seguinte, né? Dado V em Rn, eu defino um elemento aqui, olho o vetor aqui da seguinte maneira, olho V de f assim. Peguem esta função, estamos pegando uma função f num aberto de Rn que contém P. Então eu posso fazer isto, f de P mais TV. E derivar isso em relação a t em tempo zero. Ou seja, pego a derivada direcional na direção de v, em P. Esta função, a função que leva qualquer vetor aqui, dada por esta igualdade, é um isomorfismo. Leva, em particular, os elementos da base canônica nas derivadas parciais. Esse é um isomorfismo. Então, deixem eu chamar de V chapéu por um instante, né? Só para distinguir os dois. Né? Então, a função que leva V em V chapéu é um isomorfismo. Por exemplo, isso, né? A base canônica aqui é elevada nas derivadas parciais aqui, que são uma base, portanto, isso aqui é injetível. Então, como tem a mesma dimensão, é um isomorfismo. Bom, esse isomorfismo é tão natural que foi isto que fizemos quando começou a aula, né? Foi ver as derivas, os vetores como derivações, né? É simplesmente quase uma mudança de notação só, né? Então é tão natural que a gente não entende isso como coisas diferentes. A gente pensa esses dois espaços como sendo o mesmo. Claro que formalmente tem uma identificação, que é esta, né? Por exemplo, né? Peguem uma função g, agora peguem a própria f, né? Peguem, então, uma outra observação. Peguem f de u contida em m em R. P aqui. Então, eu quero calcular agora a diferencial em P de um certo vetor V. Bom, isto vai parar no espaço tangente a R. Quem é, até antes da gente fazer esta observação, quem era o espaço tangente a f de P de R? Bom, se vocês pensam no que a gente fez, a gente pode, por exemplo, pegar aqui uma carta global, que é a identidade, que leva T em T, e isto está gerado, qual é isso aqui tem dimensão 1, e qual é uma base? É simplesmente a derivada em relação a T, em f de P, onde T é o parâmetro de R que estou pegando. Sim? Bom, esta identificação diz que a gente entende que isto é simplesmente o 1. Em outras palavras, isto tem que... Como eu calculo isto? Bom, eu tenho que calcular isto numa função de R em R. Pega a identidade. Né? Pega a identidade de R. Para vocês verem como isto é natural, né? Então, isto que seria? Seria V de f
de identidade composto com F. ¿Sí? Mas a identidade composta com F é a F. Né? Quando vocês calculam isto na identidade, que é a função t, dá 1. Ou seja, o que a gente está fazendo é esquecendo que estamos colocando a identidade aqui. Então, via esta identificação, para funções de M em R, a diferencial é simplesmente isto. Antes de fazer esta identificação, seria isto. Isto é um número. Então, estamos esquecendo isto. Estamos identificando com o próprio R. Sim? Agora observem o seguinte truque, que aponta a como calcular diferenciais. É relativamente frequente que a gente não sabe, não conhece bem a função que a gente quer calcular a diferencial. Mas a gente conhece a função ao longo de algum subconjunto. Por exemplo, ao longo de uma curva. Curvas são o oposto disto. São funções que vão de R em M. Né? Mas vale a mesma observação. Né? Então, observação. Pega agora alfa de um intervalinho contendo R em M. Sim? Então, bom, podemos fazer o mesmo truque. Podemos fazer a derivada disto em um certo t. Isto vai dar um elemento aqui. Sim? Bom, mas nós já combinamos que isto não íamos usar isso. Né? A gente pensa, e vamos notar assim, a derivada, simplesmente, de alfa. E como age? Bom, é um troço aqui. Então eu tenho que pegar, mesma coisa de sempre, eu tenho que pegar uma função diferencial aqui e dizer para vocês quem é, para definir essa função. Bom, por definição é a diferencial. Né? Então, vejam o que é. Né? O que seria isto? Isto seria a diferencial em t da derivada em relação a t em g. Mas, por definição, isso é a derivada em relação a t da função g composto com alfa. Observem que g composto com alfa, isto é no ponto t, né? G composto com alfa é uma função que vai de R em R. Ou seja, é uma função de R em R normal. Isso que está aqui é a derivada usual. É assim que acha. Né? Então, alfa de t. Né? Então, alfa' de t, um g, é g composto com alfa' em t. Mas por que isso é tão útil? Né?
Porque todo vetor tangente a M em qualquer ponto é a derivada de alguma curva. Então, observação. Se pegamos P em M e V em TPM, então existe uma curva alfa de um intervalinho de R contendo o zero em M, tal que V é alfa' em zero. E por quê? Bom, porque isto acontece em Rn. Esta é a curva alfa em Rn. Bom, mas se acontece em Rn, acontece em qualquer variedade, porque eu posso pegar a curva embaixo e subir para cima com a carta. Isso dá uma curva em cima, cuja derivada é qualquer coisa, porque a diferencial das cartas são isomorfismos. Aqui V é qualquer coisa, a imagem vai ser qualquer coisa. Mas então, de novo, por que isto é tão importante? Porque observem isto, né? Isso aqui eu posso pegar o que eu quiser. Então, por um lado, se eu quero calcular a diferencial, quero calcular a diferencial em P desta G. Como vimos, para funções de M em R, isso é simplesmente V de G. Porque estamos identificando o espaço tangente a R com R. Mas V é a derivada de uma curva. Mas agora usamos isto. Então, vejam o que ficou, né? O que isso está dizendo? Que quando vocês queiram calcular a diferencial de alguém, basta conhecer a função numa curva que tenha como velocidade naquele ponto o V. Qualquer curva. Muitas vezes vocês não conhecem G, mas conhecem o comportamento de G numa determinada região ou sobre alguma curva. Vocês vão ver um exemplo explícito disso quando vejam geodésicas em geometria riemanniana. Vão definir uma função estranhíssima que não vão ter a mínima ideia como é, a não ser numa direção. E vai ser o suficiente como para que isso facilite a vida de vocês. Em particular, vão poder calcular a diferencial. Então, de novo, as curvas, a importância de uma das importâncias das curvas é o que está aqui. Permite calcular a diferencial, conhecendo informação parcial sobre a função. Então, não esqueçam dessa ferramenta nunca. Para calcular diferenciais, lembrem das curvas. Exatamente o mesmo aqui fizemos para funções, para uma função de M em R, mas vale a mesma coisa para funções de M em N, entre variedades quaisquer. Né? Porque o que importa é justamente isto. Né? Então, por exemplo, se tem f de M em N, tem um ponto aqui, e tem V em TPM, eu quero calcular a diferencial da F. Bom, então eu tenho que fazer isto em V numa função G.
Então, escolhe uma curva, tal que a derivada seja V. Então, quem é isto? Isto é V de G composto com F, por definição. Mas agora eu uso aquilo. Isso aqui é alfa' em 0 de G composto com F. E vejam o que é, né? Isto é G composto com F, composto com alfa' em 0. Agora, essa é uma diferencial usada, uma derivada de R em R. Vejam que está tudo certo, né? Alfa, aqui temos um intervalo I que é elevado por alfa em M, vem com G, com F e descemos para R com G. Portanto, esta curva de R em R é o que está aí, né? G composto com F composto com alfa. Portanto, posso derivar. Então, observem de novo, né? Qualquer diferencial se obtém com curvas. ¿Sí? Muito bem. Então, vamos parar por aqui e continuamos na quinta. Alguma pergunta? Como eu falei, observem como começamos, né? Começamos simplesmente escrevendo, trocando diferencial de f de v por v de f. Uma notação, né? Tudo isto parece muito abstrato, mas tem que sempre lembrar de onde é que sai, né? São derivadas direcionais, simplesmente. E levado o conceito de derivadas direcionais para variedades. Vocês podem usar uma carta para levar as derivadas parciais de Rn para a variedade. Ou não. Ou podem trabalhar, apaguei, né? Ou podem trabalhar simplesmente com a definição. A definição, tanto a definição de espaço tangente, quanto a definição de diferencial não depende de cartas. Esse objeto, o espaço tangente que definimos, é um espaço abstrato. Não depende do sistema de coordenadas nem nada. O que é uma vantagem. Porque senão, cada vez que vocês queiram provar alguma propriedade, vocês teriam que provar que não depende do sistema de coordenadas que usaram para definir as coisas. ¿Sí? É importante, como eu falei, muito importante fazer muitos exercícios para que essas coisas entrem no sangue, porque senão não entram. São conceitos abstratos. Já falei que é para fazer todos os exercícios? Falei, né? Certo. Então, continuamos na quinta-feira.